Em seguida, passamos a examinar mais de perto, respirando mais fundo, sentados em nossas cadeiras e dizendo: isso realmente faz sentido. Faz muito sentido. Essa pode ser exatamente a maneira como tudo de fato funciona. A razão que nos leva a reconhecer isso está no fato de a comparação entre os átomos do mundo cotidiano com a informação de um computador funcionar excepcionalmente bem, considerando átomos como dados. Para começar essa comparação, vamos dar uma olhada no que sabemos sobre computadores. Não importa quão grande ou pequeno, quão simples ou sofisticado, todo computador tem uma linguagem que ele usa para fazer o que deve ser feito por ele. Em nosso familiar desktop ou laptop, essa linguagem é um código baseado em padrões de números chamados bits, expressão que é simplesmente a escrita abreviada em computurese. Para a frase mais longa, binário, dígitos binários. E dígitos binários significa simplesmente que todas as informações são codificadas como padrões de uns e de zeros, um S e 0S, ligados e desligados, ons e offs. A notação abreviada para as polaridades que tornam o universo o que ele é. Como existem apenas duas opções de polaridade, o código de bits é chamado de linguagem binária. Na maneira mais básica de pensar sobre matéria e energia, isso representa tudo. Matéria e não matéria, positivo e negativo, sim e não, masculino e feminino. No caso dos próprios bits, é 1 e 0, onde 1 representa ligado e 0 representa desligado. O código binário é simples assim. Mas não pense que os bits não retêm muito poder só porque são baseados em uma ideia simples. Pelo contrário, a linguagem binária pode ser a mais poderosa do universo. Representa a maneira como as coisas parecem ser. Elas são ou não são. Esta linguagem é universal. Por mais incrível que pareça, todos os computadores, desde aqueles que guiam nossos astronautas até a Lua, até aquele que o seu automóvel usa e que o avisa quando é hora de uma troca de óleo, baseiam-se em um código feito de diferentes combinações de 1 e 0. Esse código de bits é considerado tão universal que a NASA até o usou para escrever a mensagem que deixou a Terra em 1972 a bordo do espaço Pioneer 10. A ideia era de que se alguma vida inteligente encontrasse a sonda do tamanho de uma bola de futebol, a linguagem binária lhe diria que somos uma espécie que compreende a maneira como o universo funciona. Em 1983, a Pioneer 10 tornou-se o primeiro objeto artificial lançado da Terra a ultrapassar Plutão e deixar nosso sistema solar. Foi ouvida pela última vez em 22 de janeiro de 2003, quando os sensores da Deep Space Network captaram o último sinal fraco emitido enquanto a minúscula nave mergulhava nas profundezas do espaço interestelar. Embora sua fonte de energia tenha enfraquecido nos últimos 35 anos, os cientistas acreditam que a Pioneer 10 ainda está intacta e segue seu curso rumo à estrela Aldebaran, onde deverá chegar em cerca de 2 milhões de anos. Quando isso acontece, ela estará carregando um cartão de visita vindo da Terra e escrito na linguagem universal dos números binários. Assim como todo computador usa a linguagem binária para fazer o que faz, parece que o computador do universo também usa bits. No entanto, em vez de serem constituídos de 1S e 0S, os bits da criação parecem ser a matéria da qual tudo é feito, os átomos. Os átomos de nossa realidade existem como matéria ou não existem. Eles estão aqui ou não, ligado ou desligado. Em uma entrevista recente, Seth Lloyd descreveu uma conversa que teve com sua filha pequena, na qual a ironia de conceber o universo como bits em vez de átomos ficou muito clara. Depois de Lloyd explicar a ela como é possível programar o universo, ela respondeu: "Não, papai, tudo é feito de átomos, com exceção da luz." De uma certa perspectiva, ela está absolutamente correta. Lloyd reconheceu isso enquanto oferece ainda outra perspectiva. "Sim, Zoe." Ele concordou. "Mas esses átomos são também informação. Você pode pensar que os átomos carregam bits de informação, ou pode pensar em bits de informação como portadores de átomos. Você não pode separar os dois." Código de crença 7. Quando pensamos no universo como um programa, os átomos representam bits de informação que trabalham exatamente de maneira familiar, como os bits de computador o fazem. Eles estão ligados
como matéria física ou desligados como ondas invisíveis. Pergunta: o que é a computação do universo? Resposta: ele mesmo. Em outra entrevista na qual explorava a consciência como informação e o que tudo isso pode significar, Lloyd foi indagado com a mesma pergunta que normalmente é feita quando pensamos no universo como um computador. Se todo o universo e tudo que há nele são realmente parte de um grande computador quântico, então qual é o propósito? O que é a computação do universo? Lloyd respondeu de uma maneira que lembra algo que poderíamos esperar ouvir depois de caminhar por semanas nos picos das montanhas cobertas de neve do Himalaia em busca de um grande mestre sábio escondido em um mosteiro esquecido. A simplicidade de sua resposta e a magnitude do que isso significa trazem à mente o tipo de resposta que poderíamos encontrar exatamente em tal lugar. O universo computa a si mesmo. Ele computa o fluxo do suco de laranja enquanto você o bebe, ou a posição de cada átomo em suas células. Mas a maior parte do pensamento do universo é sobre humildes vibrações e colisões de átomos. No início, podemos acreditar que um átomo colidindo com outro realmente não faz toda essa diferença em nossa vida. Afinal, isso acontece o tempo todo, certo? Talvez ou não. Talvez ou talvez não. A implicação do que Lloyd está dizendo nos convida a pensar novamente. Ele nos lembra como aquilo que ele chama de a dança da matéria e da luz teve o poder de produzir o nosso universo e tudo que nele existe. Seu livro Compute the Universe descreve como o simples ato de apenas os átomos certos darem de cara exatamente com os outros átomos certos podem afetar tudo. Todas as interações entre partículas do universo transmitem não apenas energia, mas também informações. Em outras palavras, as partículas não apenas colidem, elas também computam. À medida que a computação prossegue, a realidade se desdobra. Com base nessa maneira de pensar, reconhecemos que somos o produto de energia, movimento e matéria tocando matéria. Uma grande dança cósmica no sentido mais verdadeiro da palavra. De maneira muito parecida, John Wheeler já estava pensando sobre o universo como informação na década de 1980. Ele explicou: cada partícula, cada campo de força e até mesmo o próprio contínuo espaço-temporal deriva sua função, seu significado, sua própria existência inteiramente de escolhas binárias, bits. O que nós chamamos de realidade surge da proposição de perguntas do tipo sim, não. Em outras palavras, o Hélio estava sugerindo que as coisas que tornam o universo e a vida o que eles são se constituem realmente em informações, pedacinhos de polaridade. Tudo se resume a opostos, mais e menos, masculino e feminino, ligado e desligado. Como funciona o nosso universo virtual? Se, como propõe Weller, as partículas do universo são como bits de informação de um computador, e se, como diz Lloyd, o universo é um computador quântico, então a questão do que significaria saber que tudo se baseia em um código agora mudou para o que isso significa. Como veremos, as evidências sugerem que as probabilidades de que estamos vivendo em algum tipo de realidade simulada são maiores do que as de que não estamos. Então, agora que abrimos a porta para uma possibilidade tão poderosa, vamos continuar com essa linha de pensamento e levar nossas possibilidades a dar um passo adiante. Em nossa realidade simulada, será que temos acesso ao código que torna possíveis tudo que existe? Será que podemos aprimorar o programa de vida, de cura, de paz e de realidade cotidiana exatamente da mesma maneira como podemos fazer com o código de nossa conexão, com a internet ou com o nosso processador de texto? Pelo menos tal possibilidade é intrigante. Com base nessa perspectiva, por exemplo, reconhecemos que milagres são programas que, por assim dizer, dão a volta por cima ou contornam os limites da ciência e os acidentes infelizes e ocorrências bizarras que parecem acontecer são às vezes provocados por falhas ocasionais nos programas do computador. Invariavelmente, essas perguntas abrem a porta para outras ainda mais profundas, e com elas para os mistérios que talvez não sejam respondidos no curto prazo. Quem é o programador que iniciou nossa cósmica simulação de computador? A ideia de um arquiteto cósmico está relacionada com nossas ideias de Deus? Há quanto tempo o computador consciência está rodando?
O que significam realmente o início e o fim dos tempos e da vida? Quando morremos, simplesmente abandonamos nossa simulação e continuamos existindo em um reino fora da nossa realidade virtual? Embora todas essas perguntas sejam boas, elas também estão além do âmbito do que podemos fazer justiça neste livro. No entanto, há uma pergunta adicional, cuja resposta também pode resolver os mistérios das outras. É simplesmente esta: como tudo isso funciona?